Olá! Está começando agora o nosso encontro semanal. Nesta edição, você acompanha a cobertura do encontro de formação de agentes da Pastoral do Dízimo, que aconteceu no Centro Pastoral Dom Fernando. E também acompanha uma matéria especial sobre o novo Missal Romano. Acompanhe agora a reportagem sobre o encontro de formação para agentes da Pastoral do Dízimo, com a Larissa Costa. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Aconteceu no sábado, dia 2 de dezembro, na cidade da Comunhão, o encontro de formação para agentes da Pastoral do Dízimo. Esse encontro surgiu a partir da necessidade de formação para a promoção do dízimo na Arquidiocese de Goiânia. Nós iniciamos, dentro do Vicariato da Evangelização, uma organização que tem como finalidade a promoção do dízimo dentro da Arquidiocese de Goiânia. Então nós fizemos o primeiro encontro apenas com os coordenadores das equipes, assessorado inclusive pelo Dom João, cujo tema era o documento 106 da CNBB, que fala sobre o dízimo. Diante do encontro com eles mesmos nos colocaram a necessidade. Precisamos fazer um encontro com esse conteúdo para todas as equipes. Então, nós tivemos a possibilidade de formar a coordenação arquidiocesana para a promoção do dízimo, nós chamamos isso de serviço, e partindo desta comissão, demos o próximo passo, que foi realizar esse encontro hoje aberto a todas as equipes que trabalham com a Pastoral do Dízimo na Arquidiocese de Goiânia. O padre Rodolfo Chagas, assessor da Comissão Episcopal para a Vida e a Família da CNBB, foi o responsável por tratar o tema sobre o estudo do documento 106, o dízimo na comunidade de fé, orientações e propostas. O dízimo, olhando para a Bíblia, nós pegamos ali, antes da lei mosaica, depois de Moisés, como o povo tinha consciência de que tudo era de Deus, de que tudo pertencia a Deus. E a Deus, nós damos aquilo que nós temos no nosso coração. Aí então nós vemos crescer biblicamente a importância de reconhecer Deus como o Senhor de tudo e de todos. O dízimo, ele é, então, claro, da nossa Igreja Católica no mundo inteiro, presente no mundo inteiro. Porque eu, aqui em Goiânia, você, aí em sua cidade, onde você está, você contribui com o dízimo, o seu dízimo, ele é, então, partilhado para as necessidades da diocese, da paróquia local, bem como para as necessidades da igreja no mundo inteiro. Ele não tem um valor, um percentual. Falávamos, claro, no Antigo Testamento de 10%, a própria palavra dízimo significa isso, né? A 10ª parte. Porém, no Novo Testamento, com Jesus, as primeiras comunidades cristãs, nós vemos ele falar de partilha, de generosidade. São Paulo mesmo nos fala, cada um dê conforme o seu coração, sem pesar e com muita alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Então não há uma quantidade específica. De acordo com o documento 106, o dízimo possui 4 dimensões: a religiosa, a eclesial, a missionária e a caritativa. Dentro do nosso dízimo e nossa igreja, através do documento 106, nós temos 4 dimensões: dimensão eclesial, dimensão caritativa, dimensão missionária e dimensão religiosa. A dimensão religiosa, ela tem a ver com nossa relação com Deus. Eu reconheço que tudo vem dele, então o dízimo evangeliza através da dimensão religiosa, promovendo esse momento de comunhão com Deus, de comunhão da comunidade, através da Trindade Santa, que é Deus. A dimensão eclesial nos ajuda em toda a estrutura eclesial da nossa igreja. Paróquia, o templo, as capelas, escritório paroquial, toda a estrutura. A dimensão missionária nos ajuda a criarmos consciência de que aqui eu posso não chegar em outro lugar, mas o meu dízimo chega até lá. Por isso o dízimo tem a dimensão missionária. Dentro de uma mesma diocese, as paróquias podem compartilhar
se ajudar mutuamente. De uma diocese para outra, podemos fazer essa ajuda. De uma diocese no Brasil com outra fora do Brasil, também fazemos essa ajuda. Essa é a dimensão missionária do dízimo. E a dimensão caritativa de ajudar os nossos irmãos mais necessitados. Os primeiros cristãos, Atos dos Apóstolos, colocavam tudo em comum. A dimensão caritativa nos ajuda também a criar essa consciência. Abre os nossos olhos para as necessidades e as realidades de tantos irmãos e irmãs que sofrem. Ao final do encontro, foi apresentada a equipe arquidiocesana para a promoção do dízimo, que será responsável por assessorar as paróquias em suas necessidades. Bom, em primeiro lugar, eles vão assessorar as paróquias diante das suas necessidades. Em segundo lugar, nós vamos fazer um itinerário junto aos vicariatos no que diz respeito à pastoral do dízimo. E em terceiro lugar, uma maior conscientização e mobilização, porque sabemos que a fundamentação do dízimo é a evangelização. Nesse segundo domingo do Advento, a Igreja nos coloca para refletir sobre a esperança. Endireitai as estradas do Senhor. A grande graça, a grande certeza ao acendermos essa segunda vela do Advento, encher o nosso coração de paz. A paz que é tão sonhada. Essa ciência tão bonita que nos enche de paciência, endireitando todos os caminhos do Senhor, mudando a nossa vida, tendo a grande certeza de que um coração reconciliado com Deus traz paz aos nossos corações. Que nós possamos, nesse tempo tão bonito de espera, buscar verdadeiramente essa paz que vem do céu, essa paz que estamos nesse momento preparando na manjedoura do nosso coração para que o Senhor possa vir. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos nos endireitar nessa feliz certeza do caminho que vem de Deus, que preenche a nossa vida, inunda o nosso ser, transforma a nossa história. Príncipe da paz, trazendo paz ao meu, ao seu, aos nossos corações, transformando as nossas vidas e as nossas histórias. Há tempo, estamos mergulhados neste mistério. A paz de Deus vem ao encontro dos nossos corações. Deus vos abençoe. Acontece no Santuário Basílica Sagrada Família a terceira Mostra Internacional de Presépios, com o intuito de mostrar que Cristo nasce nos mais diversos ambientes. Estão expostos presépios de várias nacionalidades e de diferentes materiais. A exposição este ano faz memória aos 800 anos da tradição dos presépios. Ela vai do dia 3 de dezembro ao dia 2 de fevereiro de 2024. E no próximo bloco você acompanha a 10ª resposta sobre a terceira edição típica do Missal Romano. O nosso intervalo é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta. No sábado, 2 de dezembro, aconteceu a formação para os fiéis da Arquidiocese de Goiânia sobre a nova edição do Missal Romano. O encontro teve a assessoria do padre Valdeir Neves, do setor Liturgia. Nós tivemos nesse dia 2 de dezembro de 2023, na Cidade da Comunhão, no CPDF, Centro Pastoral Dom Fernando, o nosso encontro de atualização de formação para as equipes, para os agentes de pastoral litúrgica, a respeito da tradução da terceira edição típica do Missal Romano, que nós começamos a usar a partir de agora, do advento desse novo ano litúrgico. O Missal Romano é o livro da oração da Igreja. É o livro com as normas e com as orientações para a oração, para a celebração da Santa Missa. Ele é mais que um livro de normas, apesar de ter as normas e as orientações para bem rezar a Santa Missa. É o livro que contém toda a oração, a nossa oração de ação de graças e a nossa Eucaristia, orienta a celebração da nossa Eucaristia. Por isso ele é tão importante, por isso a necessidade desse momento com os agentes de pastoral a respeito desse livro, que é o livro da oração da Igreja. O Missal Romano, nessa terceira edição, que nós recebemos agora, traduzida para o Brasil, ele tem mudanças, pequenas mudanças, não grandes, não substanciais,
mas alguns elementos foram trazidos, assimilados, respeitando aquele princípio da fidelidade, fidelidade ao texto original em latim, fidelidade à língua portuguesa e fidelidade aos costumes e à cultura brasileira, para que a gente consiga entender e celebrar bem o que nós celebramos do mistério de Cristo, ou mistério de Cristo, que nós celebramos na Santa Missa, assim, ajudados pelo missal. Algumas novidades, a gente pode dizer assim, aparecem nas partes principais do missal, que são o próprio do tempo, que é primordialmente cristológica, em que nós celebramos o mistério de Cristo, também no próprio dos santos, que é primordialmente eclesiológico, em que nós celebramos os santos. Também tem algumas novidades, mas mantendo a fidelidade, nos ritos. A gente precisa ficar atento e por isso é muito importante estar atento ao folheto litúrgico para nós irmos assim assimilando e trazendo para a nossa forma de celebrar essa que é apresentada pela Igreja. A Igreja no Brasil acolhe a tradução brasileira da terceira edição típica do Missal Romano, o livro litúrgico que fornece os textos e os gestos em cada celebração do mistério pascal de Jesus, para que pastores e fiéis reunidos possam ouvir a palavra e dar graças a Deus. Mas para chegar ao momento atual, quando o missal já é distribuído para dioceses de todo o Brasil, foram 19 anos de trabalho de peritos, linguistas, liturgistas, assessores e bispos. A jornada começou em 2002, quando foi promulgada a terceira edição típica do Missal Romano em latim, pelo Papa João Paulo II. Naquela ocasião, a Santa Sé orientou as conferências episcopais a revisarem todos os mais de 3.000 textos litúrgicos do Missal e traduzirem para as línguas de seus respectivos países. O trabalho de revisão e tradução do Brasil teve início no mesmo ano. A Comissão Episcopal para os Textos Litúrgicos contou com a colaboração de peritos para iniciar a revisão. Entre 2002 e 2004, foi feita a tradução da Instrução Geral do Missal Romano. O processo seguiu com renovações da equipe em 2007 e 2011, conforme era alternada a presidência da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB. Ao longo dos anos, novos colaboradores foram somados à atividade de tradução. A partir de 2012, a CETEL foi encarregada de enviar o material revisado e traduzido para os bispos, a fim de receber emendas. Também coube à comissão acolher ou não as sugestões. Em seguida, o texto seria levado para a aprovação em Assembleia Geral. E assim aconteceu. A primeira parte dos textos revisados do tempo do Advento, do Natal e da Quaresma foram avaliados pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos em 2013. Com novas renovações dos membros e também novas aprovações, a CETEL chegou ao ano de 2019 e concluiu a tradução da terceira edição típica do Missal Romano. O passo seguinte era a aprovação em Assembleia. No dia 2 de maio de 2019, ocorreu a entrega dos últimos textos traduzidos durante a 57ª Assembleia Geral da CNBB. Ainda naquele ano, com novas indicações, a CETEL deu início à revisão da tradução apresentada na Assembleia Geral. Ao longo dessa revisão, foi percebida a necessidade de traduzir as alternativas de bênçãos para as diversas celebrações durante o ano litúrgico. Em 2020, a CETEL e as edições CNBB disponibilizaram uma versão impressa da tradução brasileira, denominada Material de Estudo. Esse livro foi submetido a especialistas e aos bispos para a nova revisão. O intuito era aprovar os textos na 58ª Assembleia Geral da CNBB, seguindo para a autorização de publicação pela Santa Sé. A pandemia da Covid-19 impediu a realização da Assembleia de forma presencial, requisito exigido para a aprovação de textos litúrgicos. Enquanto não era possível fazer a última votação, a Comissão para os Textos Litúrgicos realizou mais de 70 reuniões virtuais. Elas serviram para uma cuidadosa revisão das traduções de todas as orações eucarísticas e para análises de sugestões que foram encaminhadas à CETEL.
Antes da votação em assembleia presencial, os bispos puderam participar de uma consulta virtual para indicar sugestões. Mais de 220 bispos do Brasil participaram dessa consulta. A 59ª Assembleia Geral da CNBB foi marcada pela realização em 2 etapas, uma virtual e outra presencial. A segunda serviu especialmente para atender às normas canônicas de votação do missal. No dia 2 de setembro de 2022, os bispos aprovaram a tradução brasileira da 3ª edição do Missal Romano. No dia 15 de dezembro de 2022, o material traduzido, revisado e aprovado foi entregue ao dicastério para o culto divino e a disciplina dos sacramentos do Vaticano para as devidas confirmações e aprovações. Um dia antes, porém, o livro litúrgico foi apresentado ao Papa Francisco durante a audiência geral. A confirmação da aprovação do missal veio no dia 17 de março de 2023, por meio de decreto do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Na abertura da 60ª Assembleia Geral da CNBB, no dia 19 de abril, foi celebrada a primeira missa do encontro com o uso dos textos litúrgicos da nova tradução brasileira do Missal Romano, aprovada pela Santa Sé. No próximo dia 3 de dezembro, na abertura de mais um ano litúrgico, todas as paróquias e comunidades do Brasil estarão unidas para celebrar o mistério da nossa fé com a 3ª edição típica do Missal Romano. Na 10ª resposta, Dom Edmar Peron responde a pergunta do seminarista Alex Victor sobre a participação na liturgia. Olá, queridos irmãos, queridos amigos. Hoje eu vim à sede do Regional Sul 2 da CNBB e daqui estou fazendo a gravação para o nosso resposta às questões, ao aprofundamento do nosso missal. Isso ajuda a entender que o projeto de responder aos questionamentos não é um projeto pessoal meu. Eu estou comprometido com o Regional Sul 2 da CNBB, do qual faço parte, e é pelo regional que esse projeto está sendo levado avante. Hoje eu quero vir ao encontro do Alex Victor. Ele disse que é um seminarista propedeuta, e ele falou de uma realidade da questão de as pessoas falarem e agirem na liturgia de modo automático. E ele perguntava se haverá algumas mudanças às quais a Assembleia precise se adaptar. Então, Alex Victor, sobre essa sua questão, eu acho fundamental a pergunta sobre essa dimensão do automático. A liturgia não foi feita para o automático. A liturgia foi feita para o existencial. Então, quando eu repito os mesmos gestos e as mesmas palavras da liturgia, isso não deveria ficar cada vez mais da boca para fora. Pelo contrário, na liturgia na qual age o Espírito Santo, tudo isso deveria ser cada vez mais profundo, deveria vir de dentro. Mas é claro que para que as coisas venham de dentro, eu preciso colocá-las dentro. Então, eu tenho já dito isso em várias ocasiões. É preciso meditar os textos do missal, é preciso aprofundar o sentido dos seus gestos para que eles sejam nossos, mais do coração, menos automáticos. Automático é a minha cabeça fica rodando.
E eu vou fazendo as coisas porque eu já sei mesmo. Então eu sou capaz de responder, ele está no meio de nós, olhando no relógio para saber que horas são. Aliás, vocês jovens vão olhar no celular para saber que horas são. Então, em primeiro lugar, Alex Vitor, é preciso sim sair do automático. Para isso, insisto, meditar os textos, as orações e aprofundar o sentido dos gestos, das ações da liturgia. Numa palavra, estar inteiro na liturgia, não apenas de corpo presente, mas a mente unida ao que nós falamos, ao que nós realizamos. Quando eu digo a mente, a gente está dizendo assim, para uma expressão mais popular, que o coração esteja unido ao que nós fazemos, ao que nós realizamos na liturgia. Então, internalizar para saborear o que nós fazemos. Para isso, é muito importante que as pessoas, que você, que nós não participemos da liturgia sem nos prepararmos para a liturgia. Às vezes pensamos que preparar a liturgia é saber quais serão os cantos, saber quais serão as leituras, se vai ter flor ou não. Essas coisas são importantes, mas preparar é mais do que isso. Não vai ter flor. Por que agora não tem flor? Os cantos. Por que esse canto e não o outro? Agora é o tempo comum, agora é o tempo do Natal, é o tempo da Páscoa. Então, esse aprofundar o sentido das coisas. Em relação à participação ativa, consciente, frutuosa dos fiéis, eu aceno para dois aspectos. Um é a nova fórmula do ato penitencial. Então, quando usarmos a primeira forma, o confesso a Deus Todo-Poderoso, então ela, por causa do nosso acordo entre Brasil e Portugal, Portugal teve o seu missal confirmado pela Santa Sé antes do nosso, então Portugal se adiantou na adequação ao texto latino por minha culpa, minha tão grande culpa. Então, precisaremos estar atentos. Não será difícil, porque basta seguir as batidas no peito, por minha culpa, minha tão grande culpa. Depois, é preciso atenção nas orações eucarísticas. Por quê? Aquelas pequenas aclamações, as grandes aclamações são o Santo, o Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e o Amém. As pequenas aclamações, elas foram confirmadas, mas elas foram refeitas, de maneira que nós saibamos, por exemplo, todas as vezes que nós rezarmos para que o Espírito Santo venha sobre os que comungam e unam o corpo de Cristo à sua igreja, nós iremos dizer justamente: o Espírito nos faça de nós um só corpo e um só Espírito. Então a gente precisa ficar atento para poder participar das orações eucarísticas nas pequenas aclamações desta nova forma. Então, estendi bastante, Alex Vitor, mas para dizer assim, que então no ato penitencial e nas pequenas aclamações da oração eucarística, nós precisaremos fazer atenção, sair do automático, mas principalmente celebrar toda a liturgia, saindo do automático e vivendo parte por parte, existencialmente celebrando a Sagrada Liturgia. O nosso encontro vai ficando por aqui, mas continue nos acompanhando pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. A gente se vê na próxima semana. Tchau! Eu quero adorar o meu Senhor, diante dele vou prostrar meu coração. Eu quero adorar
louvo, meu Senhor, meu Deus. Te agradeço por estar